chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. Amém, queridos? Senhor, Tu és um Deus bom e eterno, maravilhoso. Nos encontramos aqui diante da Tua presença, necessitamos, Pai, da Tua palavra a cada dia. Estamos aqui para meditar, para estudar a Tua palavra, para entender a Tua palavra a cada dia. Nos dá graça, abre a nossa mente, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo passeie no nosso meio, que o Senhor fale, Senhor, conosco de uma maneira extraordinária, que venhamos sair daqui hoje, Senhor, compreendendo o quanto Tu és bom para conosco, e o que o Senhor sempre tem o melhor, como foi louvado agora há pouco, Senhor, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu creio que o melhor Deus, Senhor, é a nossa salvação. Amém, queridos? Queridos, nós vamos estudar sobre 5 loucas e 5 prudentes, uma parábola que Deus preparava para Israel, de uma maneira aonde Deus marca um encontro e fala aos discípulos sobre coisas espirituais, através de parábolas, através de uma linguagem figurativa, aonde a nossa mente fica procurando saber o que vencer essa palavra. Talvez alguns já ouviram algumas pregações sobre essa palavra, mas se nós compreendermos bem a Bíblia, fala para o seu irmão, Jesus nunca falou. Fala para o seu irmão. Jesus nunca falou coisas que nós não sabemos. O povo de Israel, ele foi surpreendido por Deus com essa parábola, porque Jesus fala a respeito de um casamento. E para nós entendermos um casamento, nós precisamos entender um casamento judeu naquela época. Compreender um casamento judeu naquela época é entendermos as linguagens figurativas de Deus. Então vamos entrar agora no casamento. O casamento era constituído da seguinte forma: a noiva ela não ficava entrando na igreja e o noivo no altar, como é o costume apostólico romano que nós temos, onde nós agimos desta forma nos dias de hoje. Quando eu me casei, eu me lembro, eu estava nervoso esperando a noiva, aguardando o dia chegar. Mas já na época de Jesus, a noiva ficava aguardando na porta, porque os convidados já estavam lá dentro, e o noivo ia buscar a noiva e entrava com a noiva dentro da igreja. Agora vem cá, queridos, vamos entender. A noiva precisava estar preparada, e existia uma essência para reconhecer o noivo, existia uma essência para conhecer a noiva. Só tinha uma forma de conhecer a noiva, só tinha uma forma de conhecer o noivo, é através do azeite, porque sem azeite o noivo não poderia conhecer a noiva, e a noiva o noivo. Como assim? A noiva chegava, vem aqui minha querida, vem cá rapidinho. O noivo chegava e naquele momento ela estava com azeite na mão, e ela com azeite na mão, ela melava a mão no azeite e colocava a mão no noivo, e ela falava: aí está o meu amado. O noivo pegava o azeite dela e passava nela e falava: aqui está a minha amada. Nós vemos que havia uma declaração, porque o azeite representava um compromisso, o azeite representava a bênção de Deus, a união de Deus, a unção de Deus na vida de um casal. E Deus ele precisava mostrar que haveria um casamento entre Israel e Deus, que haveria um casamento entre Cristo e a igreja. A Bíblia diz que haviam 2 tipos de noivas. Nós não podemos fugir daquilo que Deus está falando para nós. A Bíblia diz que havia aquela noiva, que ela estava lá toda de branco, bonita, aguardando o noivo, porém não tinha azeite.
E o que significa? Não havia um compromisso, não é com a igreja de se tocar no louvor, não é com a igreja de apenas pastorear, não é com a igreja de ser um diácono, não é com a igreja de ser uma líder de ciclo de oração, não é com a igreja de ser um líder de jovens. Jesus não está falando de departamentos, Jesus não está falando de administração, Jesus está falando de compromisso. E quantos têm compromisso com Deus nesta noite, para entender que há um casamento entre você e Deus aqui hoje? E nós vemos o Senhor trabalhando em nossas vidas, falando assim: olha, 5 estavam com as vasilhas vazias, e houve um desespero, porque se não houvesse desespero, elas não tinham ido procurar azeite. Alguém deve ter falado assim para elas: o noivo vem aí. Fala para o seu irmão: o noivo vem aí. E não é brincadeira. Fala para ela: é coisa séria. E elas saíram, de repente falaram uma para a outra: vamos buscar azeite, precisamos correr atrás de azeite. E o azeite tem que ser um nardo puro, o azeite tem que ser bem batido, não é qualquer azeite, não é um azeite misturado com mirra, não, é um azeite puro de oliva, realmente um azeite aonde o seu nardo ele se tornava como se fosse uma pasta, como se tornasse, como se fosse, vamos mostrar, a água ela é líquida, porém ela não é densa. O azeite tinha que ser denso, tinha que ser um azeite constante, um azeite que impregnasse, que quando as pessoas olhassem de lá e pela cor dele iam ver e iam falar: lá está